Sobre a questão das músicas, assim, foi o seguinte, na nossa, como que essas coisas se ligam, né? A questão literária, a questão da viagem, do road movie, assim. O Afonso começou falando desse caráter literário, assim, dessa influência literária, né? E de como que, para nós, assim, esse filme nasceu um pouco da percepção. Eu sou de Ouro Preto. E aí, em Ouro Preto, o filme todo é ambientado em Ouro Preto, né? E o nosso imaginário em relação a Ouro Preto, ele está muito ligado aos monumentos históricos, ele está muito ligado, né, à cidade colonial, ao mundo colonial e tal. Na verdade, eu esqueci porque eu estava falando isso. Não, é porque eu ia dar uma grande volta. Estava falando por causa da música. Sim. E pra gente, eu lembrei. O que acontece? A nossa opção, assim, por ambientar esse filme na fábrica, que é 5 minutos do centro histórico, aquela fábrica, ela está situada. A fábrica de alumínio Dalcão, a fábrica que existe há 50 anos. Em Ouro Preto, assim, a gente sente muito grande essa desproporção entre o que é considerado história, vamos dizer assim, inclusive o que é considerado arte, né? Uma visão da história e da arte muito patrimonial, quer dizer, a arte ela está inscrita nos grandes monumentos, nos grandes personagens, nas grandes figuras históricas. Qual que é a forma de inscrição, de construção, de consciência, de memória histórica da classe trabalhadora, do interior rural? É a música, né? E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, assim, pra gente, a questão musical, ela era totalmente narrativa. Assim, é como que nessas músicas, elas estão inscritas experiências, trajetos, preocupações, a ponto de Caminheiro, né, e Um Homem na Estrada, que são músicas que estão separadas por quase 50 anos, né, estão dizendo, basicamente, 40 e poucos anos, que são músicas de gêneros diferentes, a princípio, que pertencem, talvez, a universos, né, de escuta diferentes e tal. Na verdade, não é que elas estão dizendo a mesma coisa, mas elas estão falando do mesmo tipo de experiência, né, que é a experiência do desenraizamento, né, a experiência de alguém da falta da inconstância, da viagem, Então elas incorporam, vamos dizer assim, a experiência da estrada e a memória das vidas e das classes populares estão escritas na música. Elas estão registradas ali. Então, a música talvez seja a nossa maior memória literária, vamos dizer assim, dessa experiência. E se você for em qualquer interior rural, qualquer fábrica do Brasil, o meu irmão fala muito isso, assim, porque ele trabalha muito aí, você sempre vai ter dois músicos conhecidos, Raul Seixas e Zé Ramalho, por exemplo. Em todo o Brasil isso vai ser ouvido, assim, não tem jeito. Então, assim, o Raul Seixas também... E são algumas coisas a gente não propôs. A experiência da música com os trabalhadores na obra, por exemplo, aquilo ali a gente propôs uma dinâmica entre eles e aquelas músicas surgiram. E, na verdade, aos poucos a gente foi percebendo, e isso se concretizou quando a gente legendou as músicas. Porque fora, quando a gente exibiu o filme fora, como essas músicas não são conhecidas, Raul Seixas, ou Renato Teixeira, ou Racionais, a experiência do público com as músicas é absolutamente narrativa e literária. Então, a leitura que se faz do filme são narrativas dentro de narrativas. Então, as músicas são narrativas dentro de narrativas. A nossa opção pela música inicial, e que se repete depois, do Townes Van Sant, tem a ver também com pensar como que, na verdade, assim, essa tradição do andarilho, do caminheiro, tudo bem que isso se cristalizou em torno da ideia de road movie, mas... o Brasil sempre teve isso, assim, né? Esses personagens, isso é nosso também, isso não é um gênero deles, assim, isso é o filme de trecho, a gente vai ter que chamar de filme de trecho, né? Porque é o filme do trabalhador de estrada que está, enfim, que faz parte da nossa realidade. Então, a música, assim, era muito uma forma de a gente pensar que existe algo particular nesse filme em relação à história do Brasil, desse momento e talvez desse ano, e ao mesmo tempo pensar que nessa história, assim, tem alguma coisa universal no sentido de que ela continua se repetindo, assim, ela sempre se repetiu desde muito tempo e provavelmente ela vai continuar se repetindo, né? Então, e não só no Brasil, né? Então eu acho que a música foi uma tentativa, assim, de expandir, vamos dizer, aquilo que é particular da experiência e da vivência do trabalhador brasileiro, assim. Talvez seja necessário pensar como que isso se conecta com outros trabalhadores, com outras realidades, porque o que a gente está vendo também no mundo, politicamente, são fenômenos muito parecidos.
especialmente do ponto de vista da dificuldade da classe média intelectualizada de conseguir se conectar, vamos dizer, de conseguir entender o que está por trás das opções políticas da classe trabalhadora ou da classe menos favorecida. Então, o nosso filme, assim, antes de mais nada, já que a gente começou a fazer em 2013, assim, ele partia de uma certa percepção nossa, assim, de um afastamento, assim, de uma espécie de impossibilidade de compreensão latente entre a classe média e a classe trabalhadora, no país e no mundo também, e que acaba se refletindo, acaba politicamente acaba se transformando de uma maneira que às vezes deixa a gente desconcertado. Mas de toda maneira, voltando à questão da música, assim, ela tinha essa ideia de talvez as músicas não pertençam ao mesmo gênero, mas é justamente isso que interessa, assim, o que está em comum em todas essas tradições musicais, em todas as narrativas, assim. Pessoal, seguimos, lembrando que agora a gente pode direcionar. Bem lembrado. Só para completar, então. Isso, ele me soprou aqui. Desculpa. Imagina, o curta, ele faz parte de uma série que chama O Som e o Tempo, composto de 8 episódios, e cada episódio ele é livremente inspirado numa canção entre a década de 30 até 2000. E a nossa canção foi Falta Alguma Coisa, do Grupo Rumo, ambientado na década de 80, que é quando o cometa passa, exatamente. Esse tema, a Ju ela já coleta dados e depoimentos já há algum tempo, e ela já tinha interesse de falar sobre isso. E a música também, ela já, enfim, casou muito, né, com o tema. Então ele faz parte diretamente da narração, assim. Agora sim, desculpe antes. A gente, lembrando, pode direcionar perguntas agora para o Juninho também. Então, seguimos. Mas quem for direcionar, contextualize, né? É o João? João? Vou fazer uma pergunta para a galera do Arábia. Vou tentar pontuar três coisas assim. Vocês comentam uma, duas, nada. Pontuadas assim, mas eu acho que vai dar. Esse filme me remeteu na hora a Walter Benjamin, principalmente o narrador. Né? Vocês protagonizam o narrador, né? E a narração, o gesto de narrar. E esse narrador que o Walter Benjamin vai falar no texto, o narrador sobre o Leskov, essa narrativa tradicional, ela vem, a base, a matéria-prima dele é a experiência. O narrador tradicional é aquele que narra a sua experiência e que vem de uma longura, né? A daqueles que se afundam no tempo e se deslocam no espaço, o viajante e o sábio. O personagem cristiano é os dois. E eu queria que você e o narrar tem a ver com a memória, e a memória é sempre se apropriar de reminiscência. Eu queria que vocês comentassem o que esse narrar e se apropriar de reminiscência se relaciona com a forma do filme. E segundo, a relação com romance de formação, né? Que eu acho que tem muito de romance de formação, já no Vicente do Tigre, e aqui um romance de formação de um operário, né, de um trabalhador viajante. E o terceiro ponto, que eu acho mais importante, é que há uma dimensão sutilmente explosiva no filme, né, bem sutil mesmo, que é quando a escuta falha e desloca o lugar olhado das coisas. Que o personagem cristiano olha para os seus companheiros e expõe, né, insere um desejo do despertar brechiano, se for assim, né? Que ele quer, que tem uma dimensão de consciência de classe ali, não sei, e que ele quer falar no ouvido, assim, e o filme termina assim, numa dimensão, olhando para um futuro, uma dimensão proléptica, assim, mas que eu acho super explosiva, de uma forma sutil. Queria que vocês comentassem isso. Obrigado. Rapaz, eu vou pular logo para a segunda, porque eu não li esse texto do Benjamin, então não vai me ajudar muito não, sacou? Mas quem tiver lido aí, galera, comenta. Mas, rapaz, a segunda que você fala, assim, romance de formação, eu acho, pra mim, né, porque essas coisas, uma coisa que a gente fica
questionando a visão dos outros, que acho que esse é um papelzinho que eu não curto muito não, mas é porque eu acho que o que eu acho que tem que ver, porque no Vizinhança isso para mim é muito meio claro, né? De certo modo é um coming of age, são jovens, então a galera tem uma coisa de um rito de passagem, ou pelo menos um rito de formação, porque são jovens começando a encarar o mundo mesmo. Para mim, o que pode se aproximar do Arábia com a trajetória do Cristiano, eu acho que seria talvez um romance de uma formação de uma consciência. Não formação em termos de experiência vivida, não formação em termos de aprendizagem na lida com o mundo, entendeu? E o que eu acho que a gente constrói isso, é um desafio da gente no roteiro e durante todo o filme, era como mostrar essa consciência. Eu acho que talvez seja uma das coisas que eu sinto que é mais política no filme, é não dar essa consciência como um dado, entendeu? E é justamente a duração e tudo que acontece antes desse momento de iluminação final, aquela breve epifania em que ele percebe o mundo e saca um pouco mais de si, da sua condição e do que une ele a todos aqueles que estão na fábrica junto com ele, é porque é diferente que isso venha justamente no final, porque isso não é um dado, entendeu? Isso é construído, e é justamente a experiência, justamente a vida, justamente a memória, é a vida sofrida e vivida por quem a sofre e a vive, que consegue fundamentar e embasar essa consciência, sabe?